Dia 34, bem acompanhada. Muitas vezes a nossa caminhada é árdua, é dura, mas ela não deve ser solitária. Jesus, ele nos prometeu que ele sempre estaria conosco. Ele disse que ele não nos deixaria órfãos. E ainda em João 14, se a gente parar para ler, 14, 15, ele vai mencionando o quê? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí ele fala que não ficaremos, ele não nos deixará órfãos. Ou seja, Cristo, quando subiu aos céus, ele nos presenteou com o seu amigo, o seu intercessor, o Consolador, que é o Espírito Santo. A Bíblia é clara em nos revelar a importância da comunidade de irmãos. Nós somos tratados, nós somos confrontados, nós somos santificados e nós somos sarados, curados quando estamos em unidade, quando estamos ali no corpo de Cristo. Quando a gente fala a respeito lá daquela figueira em Lucas 13, versículo 8, onde a gente percebe que aquela figueira ela caminhava ali sozinha, ela estava em meio a uma vinha. Quando a gente para observar, né, a gente vê que aquela figueira ela estava rodeada de parreiras e ainda que ela fizesse força, ela jamais poderia ser uma delas. Ela se mantinha sendo uma figueira. Então ela não tinha nenhuma referência da sua espécie ali naquele local que servisse de modelo para ela, porque todas as árvores que estavam ao seu redor, elas produziam uvas. E aí a Vivi, ela vem aqui no livro explicando que também é necessário que a gente se conecte com indivíduos ao longo do nosso caminho. E ela fala que nós costumamos dizer que nós estamos indo para um lugar onde acabamos nos encontrando, ou seja, Deus vai fazendo aquelas conexões que às vezes a gente fala, né? Puxa, conheci uma pessoa assim do nada e aí a gente percebe que é Deus quem fez aquela conexão. E a gente não tem dúvidas, né? Porque se a gente ora, a gente pede, a gente sabe que o Senhor ele vai cuidando da gente. Então, assim como você será conectada a outras figueiras, né, que podem ter também vencido suas próprias batalhas, elas são frutíferas e elas cumprem o propósito para o qual elas foram criadas, né? Deus ele vai nos apresentando, ele vai nos conectando. Então, por outro lado, no tempo certo e no local adequado, você também vai encontrar mulheres que sejam estéreis, que muitas vezes elas precisarão da sua, da minha, da nossa ajuda. Às vezes eu fico pensando, não é à toa que a gente está todo mundo junto nesse devocional, com o mesmo propósito de aprendermos de Cristo, de podermos mergulhar e desfrutar da sua palavra, e isso vem para nos modificar, nos transformar, formatar o nosso caráter. E essa é a nossa intenção. Mas para que tudo isso? Só para a gente poder ficar com tudo isso para a gente? Para quê? É a mesma coisa eu pegar um bom celular e guardar ele no fundo da minha gaveta. Assim sou eu e é você. A gente que está ouvindo tudo isso, você que está aqui comigo, a gente precisa o quê? Estar divulgando, estar falando tudo aquilo que a gente está ouvindo, tudo aquilo que a gente está aprendendo, tudo aquilo que Cristo está nos transformando, renovando, curando, purificando. A gente deve transbordar na vida de outras mulheres tudo isso. Eu tenho que estar sempre pronta para falar para elas, para ensinar, né? Porque a gente não pode reter isso para a gente. Então, a gente também vai entender que às vezes a gente vai indo por alguns caminhos, Deus vai nos mantendo e vai nos colocando em caminhos que às vezes a gente vai se afastando de algumas pessoas, porque aquelas pessoas elas não estão direcionadas, elas não estão caminhando com
a mesma direção que a gente. Talvez tem gente que já aprendeu muita coisa e a pessoa vai caminhando lá na nossa frente, não tem problema. Tem outras que ainda não aprenderam algumas coisas que a gente aprendeu e elas ficam um pouquinho para trás. Isso também não é problema. A verdade é que a gente não consegue viver sozinha. Nós necessitamos do Senhor e também nós necessitamos de outras pessoas. Para isso que o Senhor fez a comunidade de Cristo, né? Que é a igreja, que são os nossos amigos. Se você for parar para pensar, quanto nós aprendemos com os nossos amigos. Então, assim, é crucial a gente poder discernir quem são aqueles que podem nos impulsionar e quem são aquelas pessoas que acabam nos puxando para baixo. Às vezes a gente faz uma sessão de terapia e a gente pergunta, né? Olha, você vive rodeada de pessoas felizes? E aí, às vezes, é algo para você refletir, porque às vezes a gente anda rodeada de gente tão murmuradora, tão para baixo, que a gente também acaba sendo puxada para baixo. Então eu preciso também tomar cuidado com quem eu estou andando. Preciso ter disposição para servir outras pessoas, para ajudar também nas suas fraquezas. Mas muitas vezes algumas pessoas não vão melhorar, porque elas não querem melhorar. Elas não têm os mesmos princípios que a gente. E elas não estão andando no mesmo rumo que a gente. Não adianta. Não adianta você querer tentar. No começo do ministério do meu marido, eu pensava muito, sabe? Que eu precisava ajudar muitas pessoas, que eu precisava ajudar muitas mulheres, que eu tinha que fazer com que elas enxergassem o Senhor atuando na vida delas. Mas às vezes tinham mulheres que não estavam preparadas para olhar daquela forma. Elas tinham que ser curadas de outras coisas. E aí, assim, às vezes eu queria fazer um rebuliço porque eu era nova e às vezes eu falava pro meu marido, meu Deus, ajuda tal pessoa, me ajuda, vem, ajuda, vamos pegar nas mãos, vamos caminhar. Mas às vezes aquela pessoa não tá madura. E às vezes ele falava para mim, Érica, esse problema da pessoa não começou em uma semana. Isso às vezes é a vida dela lá para trás. E ela precisa estar disposta a ser curada, a ser transformada, a perceber, né, as coisas, estar aberta. Porque se a gente não estiver aberta para mudanças, a gente não muda. E aos pouquinhos, hoje com mais de 25 anos, né, de ministério praticamente, hoje eu percebo que o quê? Não adianta, se a pessoa ela não quer ajuda, se ela não tem os mesmos princípios que o nosso, se ela está andando em outro rumo, o resultado é que ela vai permanecer onde ela está, talvez venha num outro tempo, né? Ela não vai vir no mesmo tempo que o nosso, assim como vai ter pessoas que estão à nossa frente. Temos que reconhecer isso, nós não somos bambambam. Eu não sou bambambam, tem sempre gente melhor que a gente, né? Então, o que você e eu temos que aprender é estar cercados de pessoas certas. E para isso a gente tem que orar ao Senhor, pedindo que para aquelas pessoas que são certas, aquelas pessoas que vão contribuir com a minha vida, para aquelas pessoas que são permitidas pelo Senhor naquele tempo de caminhar comigo, é para o Senhor manter. Senhor, me deixa esperta, me deixa sensível àquelas mulheres que têm de me acrescentar do Senhor. E afasta aquelas que têm me causado mal, afasta aquelas que têm tentado me afastar até dos caminhos do Senhor. Então ouça, a gente tem que estar ouvindo sempre a voz do Espírito Santo e clamar por discernimento, que é a gente poder entender realmente o que o Senhor quer das nossas vidas. E Ele vai nos mostrar como devemos fazer, como devemos agir. Eu lembro sempre, até comentei isso uma vez numa reunião de Déboras, que meu filho estava andando com um menino na escola e eu não me agradava daquela amizade. E eu comecei a orar para o Senhor, pedindo para que o Senhor afastasse aquela amizade dele. E nisso tem muitas mulheres, né? Então, assim, que você possa fazer isso, que sirva de exemplo para você fazer com os teus filhos, às vezes o teu marido, não sei. Ou então colocar realmente, Senhor, aquela pessoa é realmente para estar caminhando? Será que aquela pessoa tá levando o meu marido? Será que aquele colega de trabalho tá levando tal pessoa para baixo? E o Senhor, Ele vai guiar, Ele vai dar discernimento. E quando você for ver, o Senhor está afastando a gente daquelas pessoas.
E aí você começa a ver que Deus vai colocando outras e que tem as mesmas conexões, as mesmas intenções de crescimento e que às vezes são mulheres assim que são profundas em Cristo Jesus e isso é tão gostoso da gente conhecer, da gente poder caminhar. Então, conforme você vai amadurecendo, o Senhor vai trazendo, né? Então, assim, o meu desejo é que, diferentemente daquela figueira, você possa frutificar e alimentar muitos nessa geração. E que você possa orar realmente, para que você possa ter uma vida frutífera, uma resposta de Deus para você, para sua família, para sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para a nossa nação. E se o Senhor permitir, ainda para esse mundo, né? Então, assim, faça boas alianças em sua caminhada. Não fique trancada no seu quarto de oração, ali, solitária. Rodeie-se de pessoas corretas. Peça para Deus, Senhor, eu preciso exalar o teu bom perfume por onde eu caminhar. Mas que nada venha apodrecer, né, esse meu bom perfume. Então, nós necessitamos de comunhão, nós precisamos uns dos outros, nós carecemos do corpo de Cristo, porque sozinha nós não os conseguimos. Mas juntos, como noiva de Cristo, nós venceremos e chegaremos até o fim. Então, muitas vezes a gente vai caminhando e a gente não se dá conta de que a gente precisa orar por amizades fortes, né? Então, assim, que a gente possa ter uma espiritualidade firme. Nós não precisamos de uma espiritualidade exposta, de uma revelação extraordinária, mas sim de pessoas simples como Cristo, simples como a gente, mas que possuem uma vida espiritual profunda em Cristo, uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual verdadeira. Nós precisamos dessas pessoas e não de pessoas que às vezes mascaram um evangelho e que quando você vai lidar com essas pessoas não é nada daquilo. Então que o Senhor nos afaste desse tipo de pessoas e que você possa seguir orando por seus relacionamentos, pelos relacionamentos da sua família, dos seus filhos, do seu marido. E que Deus abençoe para que você ande bem acompanhada.